Olá, professor, olá, colegas. Eu me chamo Larissa Garcia e vou estar fazendo a minha socialização sobre o paper do estágio. Disciplina Estágio Curricular Obrigatório 1, Educação Infantil. A área de concentração escolhida foi Educação Inclusiva, com o tema A Relevância da Educação Inclusiva Infantil para a Formação da Sociedade. Justificativa. É importante mencionar que anteriormente, na história da educação brasileira, havia a segregação escolar, onde não se colocava no mesmo local alunos considerados normais e alunos com algum aspecto global. Como era nulo o acesso à educação a essas pessoas? Com isso, surge outra ótica no que se diz respeito a uma sociedade mais inclusiva e os desafios referentes ao processo de formação. Surge então um novo tipo de capacitação necessária ao docente. Objetivo: interrelacionar a educação inclusiva à formação cidadã, discorrer sobre educação inclusiva, analisar a importância da inclusão no contexto escolar. Fundamentação teórica. Isso é crucial durante a primeira infância, quando as crianças estão formando suas primeiras impressões sobre o mundo e as pessoas ao seu redor. Além disso, a interação com colegas de diferentes habilidades e origem promove um desenvolvimento de habilidades sociais, emocionais e cognitivas, tornando-as mais adaptáveis e resilientes. Para crianças com necessidades especiais, a inclusão precoce pode aumentar significativamente sua autoconfiança e autoestima, mostrando-lhes que são valorizadas e aceitas. Metodologia. Para a construção deste trabalho de pesquisa, foi-se abordado, segundo o que foi orientado, o método de um levantamento bibliográfico explicativo. Este modelo possui como característica descrever e analisar uma determinada ocorrência, buscando explicações intrinsecas e abordagem do assunto. Isto sendo feito com base em trabalhos de autores que já abordaram o tema. Será abordado o documento de diretrizes do estágio curricular para nortear o projeto, tal qual a trilha de aprendizagem de estágio curricular, a BNCC, temas transversais e áreas de concentração. Observação. A educação inclusiva beneficia não apenas as crianças com necessidades especiais, mas todos os alunos. Métodos de ensino diversificados e personalizados atendem melhor às necessidades individuais, promovendo um aprendizado mais completo e eficaz. Crianças educadas em ambientes inclusivos tendem a se tornar adultos mais conscientes e engajados, capazes de valorizar a diversidade. Planos de aula. Disciplina Ciências. Assunto: Ciclo da vida da borboleta. Objetivos de aprendizagem: sequenciar o ciclo da vida da borboleta. Desenvolver habilidades motoras, de memória e criatividade através de pintura, recorte e colagem. Estimular o desenvolvimento da oralidade por meio da roda de conversa. Conhecer o fenômeno da metamorfose das borboletas. Conteúdo programático. Prepare uma aula interessante e divertida sobre o ciclo da vida da borboleta. As crianças vão adorar o assunto e vão poder envolvê-las com muitas atividades criativas, como música, vídeos e exercícios para colorir. Recursos: tinta guache, pincéis, canetinha, cola, exercícios para colagem, diferentes tipos de macarrão para representar as fases da borboleta. Vivência do estágio. Certamente, o trabalho voltado a EL faz com que a sociedade molde sua forma de pensar em relação a qualquer transtorno global. Anos atrás, as pessoas com algum tipo de deficiência eram segregadas. No entanto, percebe-se que, ao passar do tempo, a sociedade mudou e tem espaço para mudar bem mais. As escolas, como um ambiente de transformação, têm sido veículo de mudança social. A partir de uma educação inclusiva, molda-se a sociedade de hoje e do futuro, produzindo uma geração mais tolerante e com mais respeito às diferenças. Eu vou citar agora um trecho que está no meu projeto do estágio, que diz que somente através da educação as possibilidades de inserção das pessoas com necessidades especiais podem se concretizar. A sociedade abrirá de forma natural os espaços a quem tem alguma limitação física ou psicológica, modificando suas estruturas a serviços e serviços oferecidos. E falando sobre o tema escolhido, que foi a educação inclusiva, que nesses casos dessa educação especial, é muito importante que nós, como professores, possamos buscar esses novos caminhos, uma especialização, porque hoje em dia é muito comum ter em salas de aulas alunos com educação especial. Inclusive, nesse estágio, eu cheguei a vivenciar situações de professores que não é necessário ou não bate cabeça. Fico até ofendida de falar desse jeito, mas foi uma situação bem chata.
da professora falar, não bate cabeça porque ele não aprende, ele não presta atenção, sendo que cheguei a conversar com alguém da família e a pessoa de fato falou que a criança tem aspecto autista e tem a dificuldade. Então é super importante ter professores especializados nesta área, trabalhando com esses alunos. Inclusive é a área que eu quero fazer a minha pós-graduação, então, porque é uma área que a gente vê muita carência. E ter professores que não são qualificados, a gente acaba vivenciando muitas situações desse tipo, de professores deixar meio que de lado os alunos por não saber de fato como agir, por não ter a especialização necessária. Inclusive, ainda sobre este assunto, da questão da falta de professores especializados nessa área da educação especial, nessa escola que eu fiz o estágio, a gente sente muito a carência disso, porque tipo, tinha um professor para vários alunos, um professor para a escola toda. Um professor que realmente atendia, que a gente percebe a diferença do professor nessa área, que tem a atenção necessária. Uma professora que sabe de fato agir com esses alunos, que tem todo o respeito, toda a delicadeza para falar, que consegue desenvolver atividades que vai prender a atenção daqueles alunos. Porque não adianta eu chegar em uma sala de aula se eu não souber uma sala de aula com alunos que precisam de cuidados especiais, se eu não souber, se eu não tiver uma especialização nisso, eu vou acabar agindo como a outra professora que agiu sem saber. Só que às vezes a gente precisa de dar um pouco mais de atenção para os nossos alunos. A gente pode chegar, pode conversar, pode pedir para fazer um desenho, porque às vezes a gente realmente não presta atenção no quadro, não consegue escrever, mas tem alguma coisa que esse aluno consegue prender a atenção dele. Então, às vezes, acaba faltando muito interesse do professor em saber o que esse aluno gosta de fato de fazer. E este acaba sendo ainda um assunto delicado para ser falado, né? Mas foi um assunto que eu realmente foquei ali, que eu realmente queria dar essa atenção a mais, porque a área da educação inclusiva sempre foi a que chamou mais minha atenção. Inclusive, na pesquisa que diz que na história da educação brasileira havia a segregação escolar, onde não se colocava no mesmo local alunos considerados normais e alunos com algum aspecto global. E isso, de fato, me surpreendeu e meio que me assustou, porque eu não esperava, não sabia, era uma coisa que eu realmente não sabia. E a gente, quando vai entrando nessa parte da pesquisa, a gente vai descobrindo muita coisa. E continuando nessa mesma linha de raciocínio, eu acho que quando eu fiz o estágio, conheci sim crianças consideradas especiais, com aspecto autista, com síndrome de Down, e a gente percebe a carência das crianças por atenção. As crianças gostam de atenção. Tive um aluno que ele gostava muito de desenhar, então assim, se passasse a atividade do quadro para ele tinha muita dificuldade, podia chamar a atenção dele, ele realmente não fazia, mas se tu para ali e faz um desenho para criança, ela consegue se distrair. Então assim, querendo ou não, isso já desenvolve a coordenação motora dela, e é super importante, melhor do que você deixar a criança de lado por ela não prestar atenção na aula e, como a professora disse, não adianta que não faz. Acho que faz sim, só basta a gente se esforçar um pouco mais, por isso que é super importante ter uma capacitação nesta área. E foi isso que eu consegui observar sobre o meu estágio. Foi uma área muito delicada, muito importante, que me chama muita atenção. E quero aqui agradecer a atenção do professor e dizer que fico muito grata a toda a aprendizagem que passou durante todo esse período, por estar nos apoiando e por sempre nos ajudar ao máximo possível. Então é isso, muito obrigada pela atenção e até a próxima.